Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar, sempre comentando assuntos do sindicalismo, do mundo do trabalho, ações, mobilizações, lutas sindicais e fatos que tenham relação direta com os trabalhadores. Nós estamos numa conjuntura em que o sindicalismo está muito mobilizado. Fizemos a greve dia 28 de abril, uma greve muito grande, talvez a maior greve geral da história brasileira. Essa greve gerou vários subprodutos, digamos assim, ou várias ações, relacionadas à própria luta. Uma delas, o Ocupa Brasília, que acontecerá dia 24 de abril na capital federal. O sindicalismo vai botar mais de 100 mil pessoas contra reformas trabalhistas, da Previdência e a terceirização, que foram as bandeiras que motivaram a greve. Eu cito que também, aqui mais perto, estou falando de Brasília, o nosso programa passa em Brasília às terças-feiras. Mas em Guarulhos, no domingo, dia 21, vai haver um ato em defesa dos direitos. Até vou mostrar aqui o panfleto, ou o boletim. Centrais, sindicatos e movimentos sociais de Guarulhos convidam a população. Ato público, dia 21, em defesa dos direitos, às 15 horas, junto ao Bosque Maia, que é uma região central de Guarulhos, muito frequentada pelo povo, mas também local de lazer da classe média. Então, é um dos resultados da greve, um dos resultados da unidade das entidades trabalhadoras e da classe trabalhadora. Porque o mais importante, além da luta, é a unidade, a construção, a articulação da unidade da classe trabalhadora e de suas entidades. Bom, a greve geral do dia 28 foi uma greve nacional, unitária e geral. E ela aconteceu com muita variedade de forma, porque o Brasil é um país continental e aqui as coisas são iguais e diferentes ao mesmo tempo. Um dos locais onde a greve foi muito forte foi Santos, especialmente a região portuária, que tem tradição de lutas. Santos era a cidade vermelha lá nas antigas. Nós vamos conversar hoje com o Herbert Passos Filho, que é presidente do Sindicato dos Químicos da Baixada Santista, diretor regional da Força Sindical na Baixada, diretor nacional de Meio Ambiente da Força e secretário nacional do Setor Químico da Central. E também é primeiro vice-presidente da FICINFAR, federação presidida pelo Serginho. Herbert, obrigado pela sua vinda. É a segunda vez que você vem ao programa. E conte pra gente como é que foi a greve na Baixada, a greve geral. Bom, primeiro, Francisco, obrigado aí por estar convidando, para a gente estar falando sobre a nossa região, sobre nosso trabalho em geral, assim, e principalmente porque esse momento, essa greve, foi uma coisa que, pela primeira vez eu vi essa unidade, porque todo esse problema que hoje atinge toda a nossa classe trabalhadora, conseguiu uma coisa, unir e acabar com as vaidades. As vaidades que cada dirigente tem, que vai agregando, na sua carreira, mas nesse momento todo mundo se despiu, porque o inimigo foi definido que era um só. Eram as reformas trabalhista, previdenciária, a terceirização. Isso uniu todos. Então todos os sindicais, todas as centrais sindicais, organizações de todos os matizes se reuniram e com facilidade, houve facilidade de diálogo, de identificação dos temas que nós colocaríamos, qual seria a luta, e a Baixada se mobilizou. Mas mobilizou de uma forma um pouco diferente dessa vez. Sim, sim. Porque nós estávamos acostumados a nos unir, irmos para um local só, fazermos uma grande manifestação. Dessa vez não. Foi uma coisa completamente dispersa, mas organizada. Tá. Então, o polo industrial foi paralisado, o comércio foi paralisado, entradas da cidade foram paralisadas e o porto em diversos pontos também foi paralisado. Aconteceu o seguinte: as empresas do polo industrial, em nenhuma delas houve expediente, totalmente fechado. O sistema viário foi paralisado, o comércio não funcionou, bancos não funcionaram e o porto também não funcionou. Portanto, a gente vê que realmente foi bom. E o mais importante, Franzinho, nós medimos a adesão, porque nas outras greves nós vimos que as pessoas tentavam ir ao trabalho, sim. que existia pouca informação. Mas dessa vez, nem pessoas dos pontos do ônibus existiam. Interessante. Então, a população em geral, ela acreditou que ia existir a greve e que ela não ia para o trabalho. Então,
uns 5, 10% de pessoas, isso aconteceu, mas um número mínimo. Sim, sim, sim. Bom, Santos eu quero crer que tenha sido uma das cidades onde houve maior paralisação e adesão à greve geral. Depois eu quero falar um pouco mais com o Herbert Passos Filho a respeito da organização da greve, como é que se faz a greve num porto, porque um porto é uma área muito movimentada, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, 24 horas por dia. Eu quero chamar a nossa Ariane Soares, porque ela nos acompanha em todos os programas e faz os encaminhamentos de perguntas dos telespectadores, também da produção e dos internautas. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzin, boa noite a você, boa noite, Herbert, também. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa e a você que assiste a nossa programação de hoje, o Repórter Sindical na Web. Eu fico aqui esperando a sua pergunta. A gente tem diversos meios, alguns canais, né, para comunicação pelo WhatsApp, pelo Facebook e também por e-mail. O nosso WhatsApp é 011 9, né? 4270-9363, 011 São Paulo, 94270-9363. O e-mail é tv@agenciasindical.com.br ou você pode também acompanhar pelo nosso Facebook, compartilhar, mandar sua pergunta e também fazer aí diversas participações através dos nossos meios. Muito obrigada e até mais. Muito bem, eu quero registrar que hoje, nesta data, 18 de maio, acontece a greve dos servidores municipais de Guarulhos. Eu acabei de falar com alguns diretores do sindicato, falei com o Rogério, falei com a Renata, falei com o Ivandro, falei com vários diretores. A avaliação da entidade, do STAP, é que a greve está forte e que deverá crescer amanhã, sexta-feira, com a entrada de outros setores, como o pessoal da saúde e pessoal da educação. Às 10 horas haverá tentativa de conciliação no TRT da 2ª região. E se eu fosse da prefeitura de Guarulhos, da 2ª cidade, maior orçamento, 2º maior orçamento do estado, eu procuraria fazer uma proposta digna, porque oferecer 2% para os servidores não é sério. Eu diria até que é uma forma que ultraja os servidores, os trabalhadores da saúde, da educação, o pessoal do meio ambiente, o pessoal que faz varrição de rua, os trabalhadores do sistema operacional, os trabalhadores da guarda, os companheiros dos cemitérios. É gente que pega pesado, é gente que presta relevante serviço à coletividade e merece respeito. O prefeito Guti é muito jovem, ainda terá muito tempo para aprender, mas é bom não abusar do direito de errar. Herbert Passos, eu acompanhei a greve geral. Participei de greve geral, numa daquelas greves lá do Sarney, até fui preso, aí me botaram lá no camburão, aí meu advogado teve que ir lá relaxar o flagrante, aquelas coisas. Mas esta greve eu acompanhei desde as 4 da manhã, lá na agência sindical, cobrindo. E falava com pessoas do Ceará, pessoas da Amazônia, do Rio Grande do Sul, Paraná, etc. E de fato a greve ela foi nacional e, como eu disse no início, variada. Agora, Santos é uma cidade litorânea, tradicional, um polo econômico muito forte. Eu queria saber no Porto, exatamente, que no Porto tem muitos sindicatos, não tem 1 ou 2 sindicatos apenas. E representa aquelas funções variadas que há da estiva, e hoje provavelmente muita coisa já informatizada, com equipamentos sofisticados. Como é que foi a organização, além do setor industrial, do distrito industrial, no Porto? Como é que se deu o arranjo da greve? Bom, ali até que dessa vez tem sido mais fácil, até porque hoje quase a totalidade dos sindicatos do Porto são filiados à nossa central Força Sindical, né? Tá. Dos 8 sindicatos, pelo menos 6 são filiados e os outros trabalham conosco plenamente. Então a organização foi bem tranquila. A única coisa que não foi tranquila foi a repressão. Então, eu queria que depois você falasse um pouco da repressão policial, como é que foi lá e por quê? A repressão, veja, não foi a primeira vez, já no dia 15 nós já tínhamos sofrido uma repressão muito forte, enquanto os trabalhadores estavam negociando com a polícia, de repente aparece o batalhão de choque, que é comandado pelo pessoal de São Paulo. Deixar claro, foram 2 polícias. A polícia da região sempre tentou conversar, sempre negociou. Mas os batalhões que vêm, que são mandados pelo governo do estado, eles sempre criam problemas. Eles são extremamente agressivos. Eu me lembro até da época da Revolução, que
que os brucutus vinham para cima da gente com jato d'água. Esse pessoal não, eles vêm para bater, para dar tiro e agridem muito o nosso pessoal. Chegaram a fazer emboscadas para dirigentes sindicais, agressões extremamente, eu diria até covardes, né? Muito covardes, assim, porque a gente até fala, é muito fácil vir todo armado e atacar pessoas desarmadas, né? Sim. Subir morro eles não sobem não, né? Mas a gente costuma falar. E aconteceu no dia 15 e agora aconteceu com mais força. Eles vieram realmente para agredir. E muitas vezes nós fomos defendidos pela própria Polícia Militar da região, que nos deu guarida contra os batalhões de choque que queriam somente agredir os trabalhadores. Foi uma coisa que realmente deixou o pessoal revoltado, né, o que aconteceu. Chegaram a prender diversos dirigentes, mas os próprios delegados da região falaram, olha, greve não é crime, manifestação não é crime, e não aceitaram prender ninguém que os batalhões de choque levavam. Não houve dilapidação de patrimônio, não houve quebradeira, nada disso? Não houve nada, houve composição, não houve enfrentamento, sempre houve negociação. Em todos os pontos o pessoal negociava e conversava. Somente o pessoal que vem com um comando de outra região é que vem para agredir mesmo. Realmente nós tivemos diversas pessoas feridas, diversos trabalhadores feridos, mas isso por iniciativa da Polícia Militar, do BAEP, do Batalhão de Choque, que vem de São Paulo. Perfeito. Ô Herbert, eu quero aqui aproveitar a ocasião e falar com o doutor Júlio Neves, o Julinho, que é o ouvidor das polícias aqui do estado de São Paulo. O Júlio é um advogado, uma pessoa muito correta, ligado inclusive à Comissão de Justiça e Paz aqui da Arquidiocese de São Paulo, ou seja, um sujeito que tem uma história de luta pela democracia, e eu recomendo que vocês façam um expediente junto à ouvidoria para que se instaure um processo de apuração, porque é assim, a violência ela é um processo. Sim. Se você não segura a mão de quem bate pesado no começo, depois aquilo vai não crescendo e você não segura mais. Sim, as partes começam a reagir, tudo e só vem a crescer. Isso não interessa a ninguém, claro. Até porque a manifestação ela tem um objeto, e o objeto é uma questão, uma luta política que ela acaba em si mesmo. A violência, ela nunca acaba. Perfeito. Eu quero antes ter o Fala de App, mas antes de chamar o Fala de App, eu quero fazer um comentário. Hoje eu estava lá na agência sindical, me ligou uma jornalista de Portugal, chamada Cristiana, é do Expresso. O Expresso é um jornal conservador, tradicional, digamos assim, de Portugal, e é muito bom, muito bem feito, tudo. E ela estava exatamente incomodada em busca de uma pauta para saber o que está acontecendo no Brasil hoje, da conjuntura e tal. E aí eu expliquei a ela como é que foi a greve aqui do dia 28. E ela disse, puxa, mas houve greve geral? A única informação que chegou para a gente aqui é de pneu queimado. Eu disse, não, mas essa informação que a mídia patronal passou, né, para os veículos internacionais. E eu disse, já há levantamentos dando conta de cerca de 40 milhões de pessoas mobilizadas na greve, direta e indiretamente, paralisaram em razão da greve geral. E ela ficou espantada com esse dado real, né? Só em Guarulhos, os metalúrgicos foram 25 mil. Você deu uma descrição de Santos, pararam dezenas de milhares de pessoas. Com certeza. Certamente. Aqui em São Paulo, metrô não funcionou, ônibus não funcionaram e muita gente não trabalhou nas metalúrgicas, nas empresas químicas, nos bancos e em tantos outros lugares. O Eduardo nos avisa que tem o Fala de App, que é a participação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Hoje não será o Toninho, o Antônio Augusto, será o Marcos Verlaine. Vamos lá? Olá, Franzinho, boa noite a toda a equipe da agência sindical. Quarta-feira fomos todos, o Brasil inteiro foi surpreendido com essa denúncia que coloca o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, no centro da grande crise institucional brasileira. A questão principal que essa crise traz para os trabalhadores, nesse caso positiva, é a grande possibilidade de interrupção da tramitação das reformas, das nefastas reformas da Previdência e Trabalhista no Congresso Nacional. Ambas as reformas são tocadas diretamente pelo presidente da República, Michel Temer, envolvido, implicado nessa grande crise. Então, a tramitação, as propostas, ambas, a reforma da Previdência em tramitação na Câmara dos Deputados,
pronta para a votação em primeiro turno no plenário, e a reforma trabalhista em discussão em fase de audiências públicas no Senado Federal. Ambas as propostas perdem força, perdem condições de tramitar, porque os principais atores que tocam essas propostas no Congresso Nacional estão implicados e absolutamente comprometidos nestas denúncias feitas na quarta-feira pelo jornalista Lauro Jardim, do Globo. Isso é uma notícia absolutamente positiva para os trabalhadores, para a sociedade brasileira, porque ambas as propostas são muito ruins, retiram direitos previdenciários, acaba, no caso da reforma da Previdência, compromete a possibilidade de aposentadoria dos trabalhadores. E a reforma trabalhista, idem. A reforma trabalhista é uma proposta que acaba com a legislação do trabalho, que acaba com a justiça do trabalho e o direito do trabalho, compromete de forma indelével direitos dos trabalhadores. Então, essas propostas, o impacto inicial, pelo menos neste primeiro momento, é que essas propostas perdem força e perdem as condições objetivas de serem aprovadas como estão no Congresso Nacional. Eu acho que isso é muito positivo, salvo o melhor juízo, salvo uma análise diferente dessa, evidentemente, mas a impressão que temos neste momento, com as informações que dispomos, é que essas propostas não têm mais condições de serem aprovadas pelo Congresso Nacional. Cabe agora ao movimento social, e em particular ao movimento sindical, radicalizar nas mobilizações, nas manifestações contra as propostas, porque elas estão, no seu conteúdo, absolutamente comprometidas, porque estavam sendo tocadas por pessoas descomprometidas com a solução dos problemas institucionais brasileiros, com a crise, porque diante da crise eles aprofundaram o esquema de corrupção para tentar calar o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Então, o movimento sindical agora, neste momento, precisa radicalizar as mobilizações, as manifestações contra as propostas, pedir direta já e ir para a rua sem nenhuma dúvida, sem nenhum temor, porque agora a disputa está absolutamente na rua. Muito obrigado, Franzinho, boa noite a todos, parabéns aí pelo programa. Um grande abraço ao pessoal aí da Agência Sindical. Obrigado, Marcos Veilani. Forte abraço a todos do DIAP, que está tendo muito trabalho em Brasília por causa dessas reformas maledetas, essas reformas neoliberais e antipovo. Mas o DIAP segue firme, com muita coerência nas coisas que faz e muita qualidade na sua atuação. Ariano Soares, temos perguntas ao nosso convidado Herbert de Passos Filho. Vamos lá? Temos. A pergunta do João Carlos Juruna, né? João Carlos Gonçalves Juruna, secretário-geral da Força Sindical. Obrigado, Juruna, por sua pergunta, mandou pelo WhatsApp. E ela é no sentido do que você já havia falado. Ele diz assim: Passos, por favor, fale sobre a atuação da Polícia Militar na Baixada Santista no dia 28. Houve repressão, do seu ponto de vista? Mas, além dessa, tem uma pergunta também que vai no mesmo sentido, que é do jornalista Prado Júnior. Obrigado, Prado. Ele pergunta assim: a violência ocorreu em todos os locais onde houve concentração? Em todos os locais onde teve a presença do batalhão de choque, houve violência. Não, no local onde houve a polícia regional, que é de patrulhamento normal, houve conversa, houve negociação, não houve violência não. Houve uma composição muito boa, até porque eles acreditam no direito de manifestação. Agora, onde houve a polícia, que foi mandada diretamente pelo governo do estado, nós tivemos muito problema. Inclusive, teve uma hora que o presidente da nossa central, o Paulinho, esteve lá na Baixada Santista e até ele intermediou com o governo do estado para que parassem as agressões nesse sentido. Mas depois que ele saiu, voltaram a acontecer as agressões naturalmente, principalmente nos companheiros portuários. Houve muita agressão. Perfeito. Herbert Passos, você estava me contando que após a greve geral, o sindicalismo da Baixada, digamos que intensificou o corpo a corpo com os deputados, com os parlamentares. Ali na Baixada Santista, vários deputados. E eu vi uma cena muito interessante que o sindicalismo fincou cruzes na areia, na praia, ou numa praça, não me lembro. Mas tem lá uma cena interessante, até expressiva. Mas não é só isso, vocês também vão colocar lixo na
porta dos deputados? Exatamente, na verdade é uma campanha que ela tem uma continuidade. Nós entendemos que fizemos a greve geral, mas nós temos que forçar a barra com os deputados. Até porque nós entendemos que o nosso movimento, nós queremos que seja mudado no Senado para que volte para a Câmara. Então nós vamos continuar fazendo a pressão em cima dos deputados. Os 3 deputados federais da região votaram contra os trabalhadores. Então o que nós estamos fazendo? Primeiro, fizemos praticamente um cemitério onde tinham 296 cruzes com o nome dos deputados que votaram contra os trabalhadores e velas. Isso foi feito na praia, à noite. Olha. Então ficou muito simbólico, foi muito interessante. E vocês têm filme disso? Vocês têm? Temos filmes. Depois passa pra gente para nós exibirmos. Passa o filme aí, porque ficou bem interessante, deu uma visualização bem forte do que nós quisemos demonstrar. Posteriormente a isso, hoje nós estamos iniciando uma campanha, lugar de lixo é no lixo, né? Então fizemos outdoor, aí com a caricatura de políticos, né? Dentro de lata de lixo não reciclável e com aviso. Quem vota contra o trabalhador não volta. E deputados, estamos de olho porque 2018 vem aí. Isso aí vai ser impresso também em sacolinhas de lixo para ser distribuído nos semáforos, né? São pedágios que nós vamos fazer. A partir de amanhã vamos colocar lixo na porta dos deputados, na campanha para ninguém mais jogar o voto no lixo, né? Com cartazes, lógico. Nós colocamos lá, fazemos um manifesto e depois nos retiramos porque as pessoas, os transeuntes, não têm culpa. Retiramos, que na verdade é um lixo limpo, né? Só para manifestação. E já está acertado. Se eles forem para o restaurante, nós estaremos lá. Se eles forem fazer uma palestra, nós estaremos lá. Qualquer celebração deles, nós vamos estar sempre presentes e sempre grudados nesses deputados para que eles não se esqueçam que eles têm que prestar condições à população e não a interesses meramente de governo. Eles têm compromisso com a população e não com o governo. O Herbert Passos, eu me lembro do Beto Mansur. Quem mais é deputado ali federal pela Baixada? Nós temos o Squassuni, Marcelo Squassuni, também do mesmo partido do Beto Mansur, e temos o João Paulo Papa, que é do PSDB. Esse foi o prefeito de Santos, João? Esse foi ex-prefeito de Santos, né? E o Beto Mansur também é. Mas o Beto Mansur e o Squassuni foram deputados que são eleitos assim, a gente fala muito na rabeira dos outros, né? Sim. E foram deputados federais, mas não chegaram a 30 mil votos, né? Já o Papa teve mais de uma centena de milhares de votos, mas votou contra os trabalhadores. Então sempre tivemos boa relação, mas no momento estamos sem relação nenhuma em função dos votos. O Beto Mansur não teria sido acusado de manter trabalho escravo em uma das suas fazendas numa ocasião? Sim, o Beto Mansur ele tem um processo sobre trabalho escravo, né? Assim como também existe uma denúncia de uma relação com essa empreiteira aí, a Odebrecht, também do Beto Mansur e também do João Paulo Papa. Então, existem essas condições linkadas a essas pessoas. Nós entendemos que não tem mais legitimidade para fazer o que eles estão fazendo, nem para representar ninguém. Perfeito. Ô Herbert, eu me lembro que nos anos 80, começo dos anos 90, o Sindicato das Costureiras de São Paulo pegou uma causa, tinha a famosa confecção Calfá. Lembro. Aqui. E o Calfá deu cano, não pagou ninguém. E ele morava no Jardim Europa. E ele deu um azar porque ele morava do lado da casa do Suplicy. Sim. Do Eduardo Suplicy. Aí o Sindicato Costureiro, a Eunice, a Beatriz e outras dirigentes, o Geraldo, aquele povo que eu conheci na época, a Eunice está no sindicato até hoje com outras companheiras, montaram acampamento ali em frente à casa do Suplicy, cedeu água, luz e tal, e o movimento sindical levava até cestas básicas lá para os trabalhadores e fizeram isso. O Calfá, ele era socialite, então ele ia aqui nos restaurantes bacanas de São Paulo, ele ia no restaurante, o sindicato estava lá com o carro de som e panfleteando. E quer dizer que vocês, guardadas as devidas proporções e nuances, vocês pretendem fazer isso na Baixada também? Exatamente, nós vamos grudar nos deputados, vamos estar nesse período todinho, nós vamos estar junto a eles, até porque nós entendemos que a manifestação, a representação para a sociedade, o voto deles tem que ser outro, e não o que eles fizeram. Então nós vamos estar no pé deles, né, como a gente fala, onde eles estiverem nós estaremos. E se aparecer algum deputado na região de outro local que tenha votado contra os trabalhadores, também estaremos junto com eles. Perfeito, perfeito.
Se todo o movimento sindical fizer assim, não precisa bater ninguém, Exato. não precisa agredir ninguém, não precisa ser desrespeitoso, mas tem que ser firme na cobrança e na fiscalização, porque esse é o papel do cidadão. Se você vai comprar uma caixinha de suco no supermercado e ela estiver eventualmente com lacre rompido, você fica nervoso, você liga lá para o saque e faz trocar, eles te trazem até uma caixa, né, no local. Então nós temos que, ainda que seja por esse viés, né, na cultura do consumidor, nós temos que ser exigentes com os nossos representantes, deputados estaduais, federais, vereadores, prefeitos e assim por diante, porque é essa pressão que vai, digamos, elevar o padrão de qualidade dos mandatos. O Eduardo me avisa agora que temos uma externa, todo o programa, Herbert. Acho que da vez que você veio aqui, você não havia isso ainda. Nosso programa que ele passa em Guarulhos, ele também agora passa em Brasília. Então, este programa será exibido numa terça-feira em Brasília, na TV Comunitária de Brasília, canal 12, NET, das 18 às 19 horas. Edu, vamos chamar a reportagem Semana ABC de Cinema, que houve na Cinemateca de São Paulo, e lá esteve o Sindicine, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica do Estado de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. É um sindicato que tem uma base em vários estados brasileiros. Vamos lá? A Associação Brasileira de Cinematografia realizou no mês de maio, na Cinemateca Brasileira, a Semana ABC 2017. O evento contou com palestras, expositores de equipamentos e também com a presença do Sindicine, que montou um estande no local. A importância da Semana ABC de Cinematografia é que é o único evento que existe no Brasil que trata exclusivamente de cinematografia. A gente tem outros eventos que são de broadcast, para televisão, e esse aqui não, um evento onde se trata de assuntos de cinematografia, onde se discute todas as áreas da cinematografia. E a importância dele desde 2012, que a gente vem fazendo esse evento. E cada ano a gente vai aprimorando e trazendo mais coisas sobre a cinematografia. Esse é o único evento que reúne os técnicos que trabalham no cinema brasileiro. Esse ano a gente conseguiu trazer o Sindicine para junto da ABC. A ABC não é uma associação gremial, não tem nenhum sentido sindical, apesar de todos nós estarmos atuando no mercado. A atuação da ABC é uma atuação mais para desenvolvimento dos profissionais. Agora, ter a Sindicine junto com a gente é muito importante porque todos nós estamos no mercado. E o Sindicine é o que vai regular a nossa participação no mercado. Esse é o maior evento ligado à área cinematográfica no Brasil. É o maior onde se vem, tanto tecnologicamente, como se trazem profissionais para discutir métodos de trabalho, processos de trabalho, inovações e propostas de trabalho. E o Sindicine estando aqui, que é uma novidade, jamais o Sindicine teve um sindicato trabalhador num evento desse porte, é muito importante, porque como a ABC também procura formação, qualidade técnica, e nós estamos alinhados nesse sentido, buscando sempre a melhor formação, preparação técnica. Cada dia você vê os equipamentos aqui cada vez mais sofisticados, onde precisa de um técnico mais preparado. E é isso que a gente está buscando, e estamos juntos aqui com a ABC, junto com a UDF, com a CASP, que são as associações de técnicos, e a ASTIM, que é a Associação de Eletricistas e Maquinistas. É fundamental que as pessoas participem, que as empresas participem, aportem, mantenham essa estrutura, mantenham essa feira, esse evento aqui, que é um grande encontro, uma grande congregação que se faz aqui entre trabalho e qualidade técnica. E aqui nós estamos. É um evento super importante porque a gente consegue trazer profissionais, trocar ideias e discutir tudo que se refere a complicações e problemas e, sei lá, características da nossa profissão, né? Pela primeira vez em todos esses anos a gente tem o apoio do Sindicine, que eu acho que é muito legal, né? Quer dizer, o trabalho que a Sônia está executando com toda a diretoria envolvida é fundamental, né? Porque é o momento de voltar a trazer o Sindicine para perto de nós, dos profissionais. O Sindicine era uma entidade que estava desacreditada e agora com essa aproximação, principalmente com essa aproximação da ABC, eu acho que isso é um símbolo e uma demonstração do momento que a gente está vivendo na relação da ABC com o Sindicine. Amigo,
Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho. Nós estávamos comentando aqui a respeito de um companheiro nosso, dirigente sindical. Nós estávamos falando bem, tá? Que fique claro. Herbert Passos Filho, nosso convidado de hoje, ele dirige a Força Sindical da Baixada Santista, é do setor químico e teve uma participação decisiva na articulação da greve geral do dia 28, contou como é que a greve foi realizada em Santos, na Baixada Santista, destacou aqui esse absurdo que é a violência policial totalmente desnecessária, de provocação, com essa mentalidade de meganha, né? A polícia não é meganha, a polícia é serviço público, né? O cidadão não é inimigo do policial. Eu lembro que eu servi o exército na época da ditadura e tinha uma mentalidade terrível, dizia assim, o paisano é cidadão de segunda classe, que nós, os civis, né? Isso já acabou, não pode mais, é inaceitável que isso aconteça. Agora, Herbert, a fila anda, o mundo gira e nós temos compromissos e tarefas para o futuro. Uma das tarefas é o dia 24, o Ocupa Brasília, ou Ocupe Brasília, ou a Marcha Brasília. O fato concreto é que o sindicalismo se mobiliza para colocar mais de 100 mil pessoas em Brasília no dia 24 e dia 25, porque tudo indica que o governo Temer, se é que haverá governo Temer daqui até lá, tentará colocar em votação a reforma da Previdência, a mais drástica, a mais desumana, a mais neoliberal das reformas do governo. Eu não vou entrar nesse assunto porque parece que tem perguntas. A Ariane Soares já me sinalizou que alguém fez alguma menção a isso. Realmente, a pergunta do Val Gomes, jornalista, nosso amigo da CNTM, né? A CNTM, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Val, obrigado por sua pergunta. Herbert, o Sindicato dos Químicos da Baixada participará da Marcha Brasília? Se sim, quantas pessoas vocês pretendem enviar? Realmente nós vamos participar, né? Nós até hoje tivemos uma reunião da Central da Baixada Santista, né? Da Força Sindical. Da Força Sindical. Quantos sindicatos tem lá na Baixada? Nós somos 43 entidades. Poxa vida, nós grande. A maior entidade, o maior número de filiados na Baixada Santista é a Força Sindical. A Baixada Santista tem 96 sindicatos, 16 são patronais, 80 são de trabalhadores, tem uns 20 que não são filiados e os outros 43 entidades são filiadas à Força Sindical. Que bom. É uma boa organização. O que é interessante é que muitas federações também vão fazer isso aí. Então nós estamos mandando as diretorias, né, na Federação dos Químicos e também para o setor de edifícios também está pela federação, refeições coletivas pela alimentação, rodoviários também pela alimentação, construção civil vai mandar pela força. Então o número a gente ainda está fechando, porque pela força sindical vão no mínimo 2 ônibus, né, da Baixada Santista. Mas o pessoal vai também em outros ônibus. E olha, hoje nós estamos mencionando já em termos estaduais, né? São Paulo da Força Sindical deverão ir pelo menos 300 ônibus. Nós já temos mais ou menos esse número fechado já aqui. Da Baixada Santista, com certeza, se nós formos computar o volume geral entre todas as categorias, deverão ir perto de 10 ônibus. Se considerarmos que cada ônibus leve 40 pessoas, nós teremos então cerca de 12 mil pessoas que a Força Sindical mobilizará. Exatamente. Isso é o que está fechado até agora, né? Tá. Então, eu acredito que isso ainda vai ser do estado de São Paulo. Sim. Então, com certeza, acho que o número de 100 mil, com certeza, será atingido. E, vamos lá, eu espero que nesse momento, esse Ocupa Brasília aí, mantenhamos bem o foco da reforma trabalhista, né? Da reforma previdenciária também, e mantenhamos as nossas bandeiras, porque essas bandeiras são as mais importantes para nós. O que nós não podemos, seja quem for governante de plantão ali, porque normalmente todo governo é contra o trabalhador, o governo é patrão, né? Sim. Então, o que nós temos que fechar é que as centrais sindicais, embora tenham suas bandeiras ideológicas, tudo, mas principalmente estamos fechados contra as reformas da Previdência e trabalhista, que é isso que nós temos que lutar. Perfeito. Ô Herbert, agora, essa unidade que... Lá em Santos tem a intersindical, tem uma tradição de unidade, luta unitária, mas essa unidade foi, digamos assim, adensada na greve geral do dia 28. Você acha que ela se expressará também no ato do dia 24? Está havendo a mobilização
geral, vocês estão conversando entre si, dividindo ônibus, porque tem despesa, há que se ratear despesas também, tudo isso está sendo pensado? Sim, nós tivemos pela manhã, nós tivemos uma reunião da Força Sindical, Tá. e à tarde nós já tivemos uma reunião das centrais sindicais. E que centrais? CUT, A GT? A CUT, que tem formado constantemente conosco, nós não temos... É interessante da Baixada Santista, que, por exemplo, a última apuração do último sindicato da CUT, quem fez a eleição deles fomos nós. Olha aí. Então não há uma questão de choque ideológico, né? Estive até essa semana na posse de outro sindicato da CUT, também dos trabalhadores, de um dos sindicatos do Porto que não é filiado à Força, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Administração Portuária. Vamos lá ajudar na posse também. Tem também o pessoal da UGT participando, Nova Central participando sempre conosco, e a Intersindical com lutas também participando. Quer dizer, não existe esse problema. Lógico que tem representações maiores e menores, Sim. e aí a gente está fazendo a composição financeira, né? Porque tem que fazer, né? Claro. É isso aí. Tem que ratear. Tem que ratear despesas. Claro. Nós temos a parte das centrais, que já está definida, isso já está certo. E agora, as menores representações vão se unir para irmos a Brasília em conjunto. Perfeito. E otimizar recursos materiais, humanos, financeiros, etc. O Eduardo, do Implacável Diretor, nos avisa que agora é o intervalo. E quem vai se manifestar aqui no nosso programa, no Repórter Sindical, é a Contrato, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, entidade dirigida pelo Moacir Roberto Teschi, um sujeito muito bacana, muito correto para lidar, eu conheço há tantos anos. Então, um abraço ao Moacir, um abraço ao Wilson, um abraço à sua diretoria, a Milene, que sempre participa, né, jornalista muito atuante, muito competente. Vamos à mensagem e voltamos com o Herbert Paz para falar da greve geral do dia 28, falar mais alguma coisa lá da greve na Baixada e agora pensar no futuro, que é a grande marcha a Brasília no dia 24 de maio. Vamos lá? Wilson, são muitos ataques ao mesmo tempo, não é verdade? Olha, nunca vimos antes, né? É uma questão muito complexa. Portanto, contrato contrário, tudo aquilo que retirar direito dos trabalhadores. Nós estamos enfrentando no momento uma situação do desmonte da classe trabalhadora. Não diria nem do desmonte sindical, é do desmonte, desestabiliza, tira o chão do trabalhador, que hoje está em dúvida. Ele não sabe se aprovada a questão da reforma trabalhista, quanto ele vai ganhar por mês, porque ele pode trabalhar 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Se será por mês? Se será por mês? Se será por mês que ele vai trabalhar, vai ser chamado quando o empregador quiser, né? Mas isso nós temos uma forma de resistir, é a vontade, é a força, é a luta do movimento sindical, da classe trabalhadora, e é assim que nós vamos enfrentar toda essa situação que está vindo pela frente, como se fosse um tratoraço em cima da classe trabalhadora. Nós temos esperança, sim, de reverter no Senado essa questão. Né? Esse trabalho que está sendo desenvolvido pelas confederações, pelas centrais sindicais, junto aos senadores, né, o presidente do Senado e tal, é para tentar reverter essa condição, né, de que hoje nós estamos na inferioridade. E nós precisamos, efetivamente, angariar mais votos, efetivamente. E com detalhe, né, é lamentável ter que falar aqui, mas aquele senador, aquele deputado que votou contra, ou vai votar contra os trabalhadores, certamente nós vamos trabalhar para que eles não voltem para os cargos que hoje ocupam. E esse é o nosso objetivo, trabalhar. E vamos trabalhar firmemente para reverter toda essa situação. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, lembrando que o nosso programa passa aos sábados em Guarulhos, canal 3 da NET, das 20h30 às 21h30, uma reprisa na madrugada. Eu estava na agência sindical hoje, me ligou Gil Campos, que é um jornalista, editor do Guarulhos Hoje, e me disse, eu te vi na televisão ontem de madrugada, aí comentou o programa cujo entrevistado era o professor Celso Napolitano, presidente da FEPESP e também presidente do DIAP. Eu marquei com o Gil para a gente tomar uma aí
quando tiver tempo. A gente nunca tem tempo, viu, Gil? Aí você vem para São Paulo, aqui é pertinho, 20 quilômetros, a gente toma por aqui mesmo. Quero mandar também um abraço ao Dr. Salles, com quem eu estive anteontem à noite. O Dr. Salles é advogado de emissora de TV e aqui da região do ABC, foi até candidato a prefeito, acho que em São Caetano, se não me engano, na ocasião. E nós tomamos um café na casa do Fernando Mauro. O Fernando Mauro é quem comanda aqui a CESP e a Associação Brasileira dos Canais Comunitários, ABC-Com. Obrigado, Salles, obrigado, Fernando, obrigado, Fabinho e todos os amigos com quem estivemos. Muito bem. Eu queria conversar com o Herbert sobre também este livro aqui, Herbert, antes da gente dar continuidade aqui ao dia 24, que eu tenho aqui, Edu, o livro Cárcere Flutuante, os 50 anos do navio Prisão Raul Soares e da repressão ao sindicalismo. Um livro-reportagem, autor Francisco Vicente, acho que Aloise Ferreira, quem escreveu, e a contracapa temos o Herbert aqui, fazendo um texto breve da importância de contar e recontar a história. Herbert, o que foi esse cárcere flutuante? Na verdade, quando veio a Revolução, Santos era uma cidade com organização sindical muito forte. Nós tínhamos o Fórum Sindical de Debate, que fez as grandes greves, as grandes resistências ao golpe militar. E nesse momento eles vieram, pegaram todos os sindicalistas e prenderam, né? Houve intervenção em praticamente todos os sindicatos. O dia seguinte da Revolução foi o dia que houve intervenção em praticamente todos os sindicatos. E aí, dirigentes presos, não havia local onde os colocarem. Os militares trouxeram um navio que não tinha motores e deixaram dentro do canal, do canal do estuário, né? E começaram a levar os dirigentes sindicais para lá. E o que acontece? A maioria das pessoas desconhece essa história. Então o objetivo do livro é recuperar um pouco dessa história, desses inúmeros dirigentes sindicais, famílias que nem sabiam da história de seus dirigentes, que muitos chegaram a morrer em função disso aí, dessa prisão. Foram as centenas que ficaram dentro desse navio, que era a forma que eles tinham de aprisionar. O pessoal ficava lá com água pelos joelhos para não ter condições nem de sentar, nem de dormir. Não era, em si já era uma tortura. Sim, sim. Essa prisão. As famílias não tinham condições de visitar, sim, até porque para chegar lá de barquinho, para subir aquelas escadas até o topo do navio. Então, e aí temos um depoimento dos médicos, um médico que na verdade ele foi um dos prisioneiros e ele chega, faz as declarações e recupera a história para que ninguém se esqueça do que foi esse golpe militar, contra uma classe trabalhadora que estava organizada, que pretendia só o melhor para nós, enquanto operários. Perfeito. Então eu tenho aqui o livro e estou com ele aberto no capítulo 14, onde tem aqui o seguinte: homenagem e cobrança à Comissão da Verdade. Aí tem um médico já de idade, aqui numa situação de que ele está chorando, né, emocionado. Médico se emociona e chora no discurso de agradecimento durante a homenagem na Câmara de Santos. Vamos registrar o nome do médico, Thomas Mack, e hoje mora em Nova York, Estados Unidos. Bom, eu quero ler o livro e divulgar lá pela agência sindical e recomendar ao Centro de Memória Sindical, a nossa Carol Rui, se ela não tem esse livro ainda, ter lá no seu acervo, né, e fazer também uma divulgação dessa importante memória. Eu volto aqui então ao nosso tema, greve geral. O balanço da greve, sobretudo na Baixada Santista, região de alta concentração trabalhadora, um polo econômico importantíssimo do Brasil, e também para falarmos do dia 24, que é a marcha a Brasília, quando o sindicalismo e os movimentos sociais, no bom sentido, ocuparão Brasília para dizer não a reformas que cortam direitos. O sindicalismo não é contra reformas, o sindicalismo não é contra reformas que modernizam a legislação e as próprias relações de trabalho. Agora não pode querer voltar com a época do Eito, a época do Pelourinho, né, do engenho de açúcar, e restabelecer um padrão de Casa Grande e Senzala. Isso é absolutamente inadmissível. Temos perguntas, eu queria falar com a nossa Ariane Soares para que fizesse mais perguntas ao nosso convidado, senão só eu fico falando aqui. Já que você falou da Carolina Maria Rui, que também nos assiste, ela mandou uma pergunta pelo WhatsApp. A Carol, para quem não sabe, é coordenadora do Centro de Memória Sindical. Herbert, a greve do dia 28 fortaleceu a oposição às reformas trabalhista e previdenciária propostas pelo governo Temer. Mas agora a situação mudou.
Neste quadro de denúncias e de um iminente fim deste governo, qual a principal pauta dos sindicatos? Eu acho que a nossa pauta ainda é a mesma, porque não importa qual o governo, as reformas não podem passar. Porque mesmo que viesse um governo progressista no nosso sentido, né, se as reformas passarem, nós teríamos perdido. Então, primeiro, a nossa primeira trincheira é que não passem as reformas. Lógico, a luta por um governo mais com o perfil dos trabalhadores, ela é incessante, vai acontecer sempre. Mas, com certeza, a primeira trincheira que nós não podemos abandonar é não deixar passar a reforma da Previdência e não deixar passar a reforma trabalhista. Isso é imprescindível. Perfeito. Eu quero registrar que as centrais sindicais, 5 centrais hoje, Força, UGT, Nova Central, CTB e CSB, publicaram uma nota em defesa da democracia, em defesa dos direitos e pedindo eleições diretas. Eu conversei pela manhã com o João Guilherme Wagner Neto, com quem eu converso quase todos os dias, consultor sindical, sujeito que sabe muito, e eu disse: João Guilherme, eu acho que a melhor maneira de dizer fora Temer agora é fazer a defesa firme dos direitos e o combate incessante e duro às reformas. E nessa linha nós estamos trabalhando na agência sindical e amanhã, inclusive, nos boletins, nos nossos materiais, a gente começa a divulgar essa linha, ouvindo dirigentes, falamos com o Miguel Torres, falamos com o pessoal da CTB e isso será repercutido nos nossos materiais. Agora, Herbert, a nossa luta não é só uma luta sindical. O movimento sindical tem força e se expressa, mas ele, digamos, é mais forte, mais efetivo quando ele ganha apoios de entidades que não são sindicaleiras. Na greve geral, nós tivemos apoio da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, uma entidade de reputação histórica. Tivemos também apoio ou simpatia ou, digamos, manifestações da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Tivemos apoio da UNE, de setores do Ministério Público do Trabalho e das OABs e assim por diante. Você acha que nós vamos conseguir ampliar esse leque agora nesse momento em que o presidente da República está envolvido no noticiário policial, digamos assim? Com certeza, eu acho que nós estamos num crescimento. A sociedade começa a absorver todas as informações que nós passamos para eles. No primeiro momento houve uma restrição, houve uma certa blindagem, mas nós insistimos com as nossas posturas, até porque, como você colocou, o movimento sindical não é contra reformas, é contra aquelas reformas. Nós achamos que é necessário modernizar a Previdência, achamos que é necessário modernizar a relação capital-trabalho, sem a menor dúvida, mas há que existir um respeito. Cada vez mais pensamos, sabe, Franzinho, que não podemos ter uma legislação só, até porque as entidades sindicais são diferentes. Como é que você vai falar numa relação boa no setor de serviços, como, por exemplo, o nosso setor é indústria, uma média de 300 trabalhadores para cada patrão. Você vai no outro lado, setor de trabalhadores em condomínio, são 200 patrões para cada trabalhador. Sim. Então não há por que haver um único tipo de legislação que entenda que são todos iguais. As relações são diferentes, as pressões que os trabalhadores sofrem são diferentes. Existem trabalhadores que estão sujeitos a condições insalubres, trabalhadores rurais, que precisam de um tipo de previdência diferente das outras. A gente tem que reconhecer condições diferentes. Tratar diferentes como iguais nunca foi bom. Correto. Eu quero aproveitar aqui, Eduardo, e mostrar mais um material sindical, que é o boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Valores, Transporte Forte, que está aqui chamando a categoria para a Assembleia dia 31, vão definir reivindicações. Campanha salarial no transporte de valores, um box aqui, um band-aid que se dizia antigamente, chamando os horários e locais, a participação do sindicato na greve geral, também no 1º de maio da Força Sindical. Aqui uma chamada do presidente do João Passos, participe da campanha, destacando que neste ano, mais do que nunca, a participação dos trabalhadores será absolutamente fundamental. O sindicalismo produz muitos materiais de comunicação, produz programas de rádio, televisão, produz jornais, boletins, e a gente, na medida do possível, vai mostrando esses materiais aqui durante o programa. Nós hoje estamos falando da greve geral do dia 28 e das suas
consequências do dia seguinte, né? Porque existe o antes, existe o durante, existe o depois. Nós estamos agora no depois, nas articulações de ações políticas, sindicais, populares, que tem como base o que nós acumulamos naquele dia 15 de março, Dia Nacional de Paralisações, e na greve geral do dia 28, além da história e da experiência de cada categoria. Eu volto a falar com o Herbert Passos Filho daqui a pouco, porque o Edu me avisa que temos uma entrevista no Arquivo Sindical. Deixa eu explicar aqui, que é o Arquivo Sindical. Nós temos na agência sindical muitos materiais, muito audiovisual. E para que isso não se perca, não fique lá nas gavetas, etc., a gente exibe aqui no programa de toda a edição. E aí, estando na internet, estará no mundo. Vamos lá? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Hoje a Agência Sindical entrevista René Vicente, ele que é presidente do Sintaema e vice-presidente da CTB estadual. René, conta pra gente que tipo de trabalhador, qual profissional que é composto o Sintaema? Olha, os trabalhadores de saneamento e meio ambiente são compostos por profissionais da área de manutenção elétrica, mecânicas, técnicos em hidráulicas, construção civil. Então é um leque de trabalhadores que atuam nessa área, levando saneamento e saúde à população 24 horas por dia. E qual é a importância de difundir o tema meio ambiente no movimento sindical? Olha, é extremamente importante que as centrais sindicais, que os sindicatos comecem a abordar com mais ênfase essa questão do meio ambiente, porque o meio ambiente hoje, antigamente era uma discussão que se dava em nível mais universitários, né, mais profissionais que debatiam isso, e acho que o trabalhador no dia a dia, ele tem que entender essa importância do meio ambiente, a sua colocação no local de trabalho, a interferência que ele tem no meio ambiente. Então, ele conhecendo, ele vai poder interferir melhor em prol da sociedade. Como é que a gente faz para saber um pouco mais sobre o Sintaema? Olha, acessando a página www.sintaema.com.br. Certo, obrigada. Muito obrigado, nós que agradecemos. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, lembrando que nós passaremos este programa em Guarulhos, Canal 3 da NET, TV Guarulhos, no dia, agora sábado, das 20h30 às 21h30. Passaremos também o programa em Brasília, na TV comunitária do DF, Canal 12 da NET, terça-feira das 18 às 20 horas. Obrigado, Paulo Miranda, obrigado, Fernando Mauro, por essa oportunidade. Ariano Soares, temos uma última pergunta ao nosso Herbert Passos Filho, podemos fazer? Podemos, okay? Vamos encerrar então com a pergunta do internauta José Vieira. Ele diz assim: qual será o impacto das reformas, caso ocorram, na região que abriga o maior polo petroquímico e de fertilizantes da América Latina? Olha aí. O impacto será transformar a relação capital-trabalho em uma selvageria. Lógico que o sindicato entende que, mesmo que venham as reformas, nós vamos lutar para ocupar o mesmo espaço. Vai existir a lei? Não, não vai ter mais lei, porque simplesmente essa reforma ela acaba com a legislação trabalhista. Então nós vamos ter que ocupar esse vácuo através de muita luta, muita briga. E isso a gente sabe que existirão muitas perdas nesse momento, coisas que poderiam ser evitadas. Espera-se que, se houver um bom entendimento, até porque hoje existe uma relação crescente no relacionamento, aí, otimizando cada vez mais, ela possa continuar. Mas se não ocorrer, realmente vai haver muito enfrentamento, muita luta, porque nós também não vamos abrir mão. O nosso tema sempre continua, nenhum direito a menos. Quanto à Previdência, realmente nos preocupa muito, até porque nós trabalhamos em atividades muito insalubres, sujeita a uma aposentadoria que deveria ser antecipada e não postergada, como é a própria reforma da Previdência. Que é a aposentadoria especial. A aposentadoria especial. Então o pessoal trabalha em condições insalubres e perigosas, né? Às vezes a gente fala fertilizantes. Para muitos fertilizantes é comida de planta. Mas a gente tem que entender que as fábricas de fertilizantes são as fábricas que produzem matéria-prima para explosivo. Fertilizantes é matéria-prima para explosivo. Então, nós estamos sujeitos a muitas condições, não só de periculosidade, mas de insalubridade
que trazem os riscos. Então, o tratamento não pode ser igual a uma situação em que as pessoas não sofram as mesmas condições que nós sofremos. Perfeito. Obrigado, Herbert. Obrigado aos que nos acompanham, que fazem as suas perguntas e intervenções. Herbert, você, evidentemente, é um homem vivido e politizado. Se você pudesse dar um conselho hoje, enquanto sindicalista, enquanto brasileiro, para o Michel Temer, que reza a lenda, tem muitos interesses no Porto, o que você aconselharia a ele? Dá boa noite e vai embora. Não há condição mais. Não é que hoje ele fez uma declaração que não quer renunciar. Ele tem que entender que ele foi renunciado. Então todos os que aderiram ao governo dele estão saindo, estão abandonando o barco, até porque ficou uma condição insustentável. Então, para o bem do país, em qualquer lugar do mundo, veja, ele fala em modernização, e a modernização é isso. Em qualquer lugar do mundo, quando uma pessoa sofre uma acusação dessa, ela deve renunciar até para dar liberdade a que as aferições sejam feitas sobre quanto ao que ele fez ou não. Então, esse é o normal em qualquer lugar do mundo. Por isso que hoje eu sou parlamentarista, porque no parlamentarismo isso aí seria mais fácil de acontecer. Lembrando que hoje eu sou parlamentarista não só na questão do governo. Eu acho que os sindicatos deveriam, para se modernizar, olhar no Brasil, olhar o que acontece no restante do mundo. Existe um parlamentarismo sindical também, para que diminua a continuidade, para que haja uma modernização, uma melhoria contínua na relação, não só capital-trabalho, mas também na administração sindical, política e local também. Perfeito. Voltando aqui à ladainha, a cantilena sindicaleira, você vai a Brasília dia 24, no Ocupe Brasília? Vamos todos, estaremos lá. Perfeito. Edu, eu quero então agradecer aos que nos acompanham aqui, agradecer ao Herbert Passos Filho pela sua presença, agradecer aos que fizeram perguntas, reafirmando que este programa passará em Guarulhos no sábado, reafirmando que ele passará também em Brasília dia terça-feira que vem, das 18 às 20 horas. Eu quero fazer um comentário aqui a respeito do que acontece. Eu não gosto de fulanizar a política, eu acho ruim que isso despolitiza. Eu conheço Michel Temer desde 1986. Eu trabalhava na Federação dos Vigilantes de São Paulo, na nascente federação, dirigida por um grande sindicalista chamado Reginaldo Mendes, meu amigo, a quem eu tanto devo. E o Temer nos procurou, porque ele era candidato a constituinte. Então, os sindicalistas vigilantes se engajaram na campanha dele, até porque havia muita gente da área de segurança patronal que também tinha interesse na eleição do Michel Temer, e nós fizemos lá a campanha dele. Eu vim aqui ao seu escritório na Zona Sul de São Paulo e fiz ali 200, eu mesmo fiz lá de Diagramar 200 mil jornais para a campanha dele. Quando o secretário da Segurança Pública, ele nunca nos atendeu. Nunca atendeu a Federação dos Vigilantes. Depois eu estive com o Michel Temer quando ele foi Procurador-Geral do Estado, porque eu atuava na Associação dos Procuradores do Estado, na assessoria de imprensa, junto com o meu amigo Anselmo de Souza. E aí nós já nos encontramos em outras ocasiões. Ele não tem estofo, ele não tem história, ele não tem condições políticas e morais de dirigir o Brasil. Não é agora por causa dessa denúncia, é por causa do seu histórico. Então eu quero crer que o melhor que ele faria é pegar o boné e deixar que a Constituição resolvesse o problema político. Quero crer também que nós, do movimento sindical, além dessa defesa dos direitos dos trabalhadores, não podemos perder de vista uma coisa absolutamente fundamental, que é a defesa da democracia e a defesa das garantias da Constituição de 88, que nós lutamos tanto para que fosse uma carta, um texto avançado. O Herbert certamente também teve participação nessa época, dado o seu histórico. Então, feito esse comentário, sem querer aqui espancar ninguém, né? Não temos esse direito, dizer ao Temer, seja patriota uma vez na sua vida, pelo menos uma vez, tenha uma recaída de patriotismo e deixe o poder, que você desonrou a cadeira que você ocupa indevidamente, por sinal. Porque aí o Brasil destrava, sai esse encosto e a gente pode caminhar para frente com emprego, com desenvolvimento, com harmonia. Ninguém quer briga, ninguém quer encrenca. A gente quer apenas trabalhar, viver do nosso trabalho e que as pessoas realizem seus projetos
e seus sonhos, o governo cumpra a finalidade de servir a nação e não a interesses privados e a interesses mafiosos. Muito obrigado a todos e a todas que nos acompanham e nos acompanharam. Até quinta-feira que vem, com o último programa da série Sindicalismo e Greve Geral. Até lá, um forte abraço. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.